Glória a Deus. Homens de verdade. Respondendo às perguntas do pastor Jean na sexta-feira, qual é a sua profissão? Eu sou tatuador há 14 anos. De onde você vem? Eu venho da cidade de Araguaína. Qual terra você é? Sou natural de Gurupi, Tocantins. A que povo você pertence? Eu pertenço ao povo de Deus. Glória a Deus. Esse mesmo tempo que eu tenho 33 anos de idade, mesmo tempo que eu tenho de profissão, eu tenho de casado, são 14 anos e 9 meses. Não é uma data que eu comemoro, porque o meu casamento ele não começou da forma correta em Deus. Eu não vim de um lar cristão. Então, eu fui pai antes do casamento. Todos os meus filhos são com a minha esposa, mas eu fui pai antes de casar. Então, com ela, nós comemoramos o dia que nós fizemos um compromisso. E eu fiz com ela o compromisso exatamente dia 9 de setembro de 2000. E hoje completa 18 anos. De uma longa história de erros, mas de muitos acertos para a honra e a glória de Deus. Meu amor, se você estiver me vendo na internet, que esse dia seja um dia mais que especial para você. Te amo e vou continuar te amando sempre. Eu não nasci em um lar cristão, então os meus valores não vieram dos princípios de Cristo, dos princípios bíblicos. Meu pai é analfabeto, pedreiro civil, minha mãe funcionária pública. Durante muito tempo eu tive uma vida tranquila, mas chegou um determinado tempo da minha vida que minha vida passou a ser muito turbulenta. Meu pai, que já bebia, começou a demonstrar uma personalidade muito agressiva por causa do álcool. E durante muitas vezes eu presenciei ele agredir minha mãe fisicamente. Durante muito tempo foi muito sofrido lidar com essa situação. Meu pai era de um cara que se relacionava muito pouco conosco, ainda dentro do mundo dele. Chegava do fim do dia de trabalho, se isolava dentro do quarto e a gente ficava ali pela sala, não tinha muito um contato próximo com ele. E esse tipo de situação era a referência de pai que eu tinha. Era o pai, o homem referencial, é o modelo de homem que tinha para eu me espelhar e eu seguir. E de repente, com 15 anos de idade, que foi quando eu comecei a namorar com a minha esposa, meu pai, porque eu cresci e não concordei mais com as agressões dele, ele me mandou embora de casa. E eu fui tocar minha vida a partir dos 15 anos, por falta de maturidade. Aos 17 anos, eu fui pai. Aos 18 anos, fui pai pela segunda vez. Somente completando 19, eu casei. E fui pai a terceira vez aos 21 anos. A minha filha mais velha hoje tem 16 anos de idade. A outra faz 15 e o meu caçula tem 11 anos. E foi muito louco, porque eu não tinha recebido muita coisa, então eu não tinha muito ao que dar, não tinha muito o que contribuir. E eu comecei, apesar de não reproduzir as agressões físicas do meu pai com a família, mesmo assim eu me percebi agredindo a minha família de forma emocional. E eu comecei a se tornar o vilão do meu próprio lar. Eu era o cara que chegava em casa,
não me relacionava com os meus filhos. Quando meu pai me mandou embora de casa, ele disse assim: você não vai ser nada na vida. E eu tomei essa palavra como desaforo, por ter apenas 15 anos de idade. Então, quando eu casei, eu falei: eu vou provar para ele que eu vou ser alguém na vida. E eu comecei a trabalhar. E nisso eu trabalhava durante o dia, se tivesse à noite, eu trabalhava à noite. Se precisasse fim de semana, eu trabalhava fim de semana. Socialmente, eu era um cara muito trabalhador. Porém, esse trabalho ele trazia uma deficiência muito grande no meu lar. Eu não tinha tempo para ser pai, eu não tinha tempo para ser marido. Eu não tinha, na verdade, nenhum caráter formado para que isso pudesse acontecer. Eu era falho. E por causa dessa falha, eu me tornei um homem adúltero, assim como meu pai era. Mesmo não sendo o cara que agredia minha esposa fisicamente, eu destruí ela emocionalmente. Isso me fez chegar a dois pensamentos, uma afirmação: homem, você não é responsável somente pelo sustento do seu lar, sustento financeiro do seu lar, mas também pela saúde emocional das suas esposas e filhos. E essa afirmação me fez chegar em uma interrogação: você tem sido a solução ou você tem sido o problema? E essa pergunta, ela mexeu muito comigo, e eu tive que entender que eu estava sendo o problema. E agora, como mudar? Aos 24 anos de idade, na cidade de Araguaína, por causa do adultério que me tirou de Gurupi, fui para Araguaína, e lá em Araguaína eu tive um encontro com Deus. E entrei num processo de transformação pessoal, e comecei a crescer dentro da igreja em relação à transformação. Homens que passaram a ser minha referência, pastor, líder de célula, homens próximos que eu pude ver a realidade de outras famílias e consegui perceber algumas deficiências que havia na minha. Um dos versículos que falou muito comigo foi o versículo de João, quando Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, cuide das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, cuide das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas verdadeiramente? Sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes de todas as coisas, então vai e cuide das minhas ovelhas. Esse versículo falou muito comigo, ao ponto de eu sair da minha zona de conforto e começar a ter algumas atividades dentro da igreja, cuidar de célula, cuidar de casais, cuidar de pessoas. Mas assim como o pastor Edson falou ontem, eu também comecei a ver a deficiência dentro do meu lar. Eu percebi que eu tinha melhorado algumas coisas, mas que ainda o meu lar ainda havia uma deficiência. De repente, o mesmo versículo que confrontou o pastor Edson também me confrontou. 1 Timóteo 5,8, aqueles que não cuidam dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, são pior que o descrente e negou a fé. E esse confronto pessoal, ele começou a gritar dentro de mim, porque eu falei: como eu era um descrente, me converti, e de repente hoje eu vejo que eu não tenho cuidado da minha família, e hoje na igreja eu sou pior do que eu era antes. Porque se antes eu era um descrente, e eu não cuido da minha família, e eu sou pior do que um descrente, hoje ainda eu sou pior do que eu era antes. E esse confronto, ele começou a me forjar. Meus amados, isso aqui foi falado, o pastor Nonato falou ontem sobre o que é forjar. Você pega um metal bruto, coloca no fogo, dá pancada, e dá pancada, e dá pancada. E fogo e pancada vai forjando o seu caráter em homem. Mas existe uma coisa que só a palavra de Deus faz, que é te dar forma. Você leva pancada e fogo e pancada. E através da palavra você vai tomando forma. E através da palavra eu pude tomando a forma de um sacerdote do lar. Eu entendi que se o homem não foi chamado para o celibato, ele tem duas missões: constituir família e ser um sacerdote do seu lar. Preciso apressar aqui que o tempo é pouco. Então, dentro desse pensamento, eu quero compartilhar só mais um versículo bíblico que fala em Efésios 5:25, que me ajudou muito a formar quem eu sou.
Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-lo, tendo-a purificado pelo lavar das águas mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Esse versículo ele me fez entender umas coisas muito importantes. Eu preciso amar a minha esposa e dar vida com ela. Eu entendi que é impossível eu amar a minha esposa e me entregar por ela, assim como Jesus se entregou, se meus filhos não tiverem incluído nesse pacote. Porque se eu não tenho sido um bom pai para os meus filhos, isso agride emocionalmente a minha esposa. E ela se torna ferida por causa das minhas ações com os meus filhos. Então essa palavra de se entregar, eu entendi que eu preciso me entregar, como Jesus se entregou para minha esposa, e para as minha esposa, meus filhos também entram nesse pacote. E 3 coisinhas foram muito importantes para eu aprender nesse processo. Um é matar meu ego. Dentro do meu lar, eu fui chamado para ser homem, sacerdote, cabeça. Eu não fui chamado para ser vítima, para ficar com dorzinha, ou me trocando com a minha esposa e filhos. Eu preciso ser o homem maduro dentro do meu lar. E eu não posso me colocar no mesmo nível dos meus filhos. Eu preciso direcionar e não trazer nenhuma indiferença para a minha pessoalidade. O meu ego, ele não pode existir. A segunda coisa é abrir mão dos meus prazeres individuais. Eu não tenho que ter uma vida focada no que eu vou fazer, no que eu posso fazer para mim, em mim e para mim. Não é por aí. O sacerdócio do lar me diz que eu preciso cuidar da minha família, mesmo que isso custe um preço, assim como Jesus se entregou e, por fim, o último preço foi preço de cruz. Eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso me dar com constância. E qual a minha satisfação deve ser? A satisfação do homem deve estar no bem-estar da sua casa e da sua família. Uma das coisas que eu aprendi nesse tempo foi ouvir as dores da minha esposa e dos meus filhos. Só é possível eu cuidar das emoções da minha esposa e filhos se eu saber o que passa, ou souber o que passa no coração deles. Você já teve coragem de perguntar à sua esposa o que ela pensa sobre você? E assim como foi falado ontem, se existe uma pessoa que conhece você, são a sua esposa e filhos. Você já perguntou para os seus filhos o que você pode ser ou fazer para que você possa melhorar como pai? Meus amados, eu tenho feito essas perguntas. E a cada pergunta, a cada deficiência que é encontrado em mim, é um confronto interno, um choque de realidade, um conflito, mas que por causa dessas perguntas geram mudanças e transformação no lar. Vou dar um testemunhozinho rapidinho. Desculpa, pastor Marcos Paulo, mas só mais um minutinho. Durante 11 anos da minha vida, eu percebi, só depois de 11 anos, não adulterando mais, não maltratando minha família, mas eu percebi que ainda eu feria eles grandemente com uma simples coisa, um simples detalhe. Eles queriam ter um cachorrinho em casa, e eu falava, não vai ter cachorro aqui em casa. Cachorro vai sujar a casa, vai deixar a casa fedida, ele é filhote, vai comer as coisas, e não vai ter cachorro em casa. E todas as vezes que nós estávamos num ambiente que falava de cachorro, gerava uma frustração dentro do lar. Porque meus filhos queriam cachorro, minha esposa queria cachorro, e só o sacerdote aqui que não queria por causa dele mesmo. O cachorro era eu. E com essa percepção, com esse entendimento de assumir a responsabilidade e trazer a responsabilidade para cima de mim, porque existe uma pergunta que Deus faz para todo homem. Homem, eu preciso de você para que a sua casa seja abençoada. Você pode ocupar esse papel dentro da sua casa? E quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu vou assumir esse papel. Engoli meu ego, comprei um cachorro, gastei dinheiro ainda, tive que comprar, não foi nem dado. Depois tive que pagar um monte de vacina, gastei mais de R$1.000 com esse cachorro.
E no fim de tudo falei, vai compensar pelo menos quanto for cruzar. Quando colocou para cruzar, não pegou ninguém. Falei, é prejuízo. E meus amados, não foi tão fácil. Dentro de casa, o cachorro realmente fez tudo que eu disse que ia fazer. E todos os dias o meu ego era confrontado. Mas a pergunta que ficou para mim sempre nisso é, quanto vale a felicidade da minha família? Quanto vale o bem-estar deles? Isso vale financeiramente e no seu emocional. Correndo aqui para finalizar, textinho que eu fiz. O sustento financeiro e emocional não se trata de um sistema patriarcal. Patriarcal é onde você é o centro do seu lar. E sim da hombridade em Cristo. Essa palavra hombridade significa retidão de caráter. Um caráter formado em Cristo. Esse Cristo que Paulo nos ensinou em Efésios, que devemos amar as nossas esposas, assim como Jesus se deu pela igreja. Se não cuidamos das nossas esposas, quero incluir filhos também, muitas vezes matando o nosso próprio ego. Se não estamos dispostos a abrir mão dos nossos prazeres individuais, se não paramos para ouvi-los, dando a devida importância às suas dores, significa que não estamos dando a nossa atenção, muito menos a nossa vida. Deixa eu te dizer algo muito importante. Dar a sua vida pela sua esposa, Jesus, quando se deu, o último ato foi a cruz, foi a morte. Mas ele se deu antes, em vida, em ensino, em cura. Ele se deu a ele mesmo, energia vital. Então, quando fala de você se dar na sua vida pela sua esposa e filhos, não é só se jogar na frente do carro. É todos os dias matando a sua própria carne. Lembre-se que é necessário dar a sua vida, energia vital, em tempo, atenção, sangue, suor e lágrima. Amém? Vou fazer a mesma afirmação que eu fiz agora há pouco. Homem, você não é responsável somente pelo sustento do lar, mas pela saúde emocional da sua esposa e filhos. Você tem sido o problema ou a solução? Se você entende que você quer ser a solução a partir de agora, convido você a ficar de pé. Uma das coisas que foi mais impactante na minha vida, quando eu percebi que eu tinha sido um homem transformado no meu lar, foi quando eu vi a minha esposa me chamando, pedindo um conselho e orientação acerca de um problema familiar. E eu falei, cara, para minha esposa, tirar dela todas as indiferenças que há às vezes no relacionamento, é porque ela enxerga em mim hoje não só um marido, mas um homem de Deus. Quero orar com você. Senhor Deus, nós te agradecemos nessa manhã, te agradecemos pelo compartilhar. Te agradecemos pelas nossas vidas. Papai querido, como igreja, nós apresentamos o nosso coração a Ti. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa vir estar transformando o coração desses homens nesse lugar. Papai querido, que se ainda existe algum coração de pedra, que o Senhor possa vir estar transformando em um coração de carne. Senhor, que o Senhor possa colocar no ouvido desses homens um ouvido sensível às suas esposas e filhos. Que nós possamos entender como igreja, Senhor, que a nossa família é o nosso primeiro alvo. Papai querido, não permita que nós possamos perceber isso somente depois do prejuízo, mas que o prejuízo meu, Senhor, e de outros homens que testemunharam, possa ser a edificação desses homens. Guarda eles, Senhor, direciona eles e continua forjando, Senhor, no fogo, na pancada e dando forma através da palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.